Bom, agora falando das patologias do trato digestório, né, onde a gente sabe que aqui vai acontecer polidramenia, né, realmente, e polidraminias importantes, pilas acima de 29, tá? Sim, bem aumentados, porque antes de 29, aquele ILA de 25,1 até 29, a gente sempre vai pensar primeiro na hipótese de diabetes gestacional. Então, pense em malformação quando for realmente uma polidramia expressiva. Bom, começando pelo esôfago. Se a gente tiver um raciocínio simplista, né? Ah, tá aqui o esôfago, eu tenho uma atresia, então não vai passar líquido, então vai ser muito fácil, é só eu ir lá no plano do corte axial do abdômen e vou lá e não vejo o estômago. Então eu sei que tem atresia. Não, não é assim que funciona. Porque a maior parte do bebê vai ter esse cenário que vocês estão vendo aqui, ó. Eles vão ter esse e esse, principalmente esse daqui. Então, eles vão ter um segmento que é mais no terço médio do esôfago, que está atrético, não existe comunicação nenhuma. Então, a gente imagina que essa parte aqui vai se encher de líquido, né? Alguns estudos dizem assim, se você tiver, procura se não tem um segmento proximal dilatado, porque de repente você vai ver, porque pode até ser que haja, mas às vezes não tem. Agora, o que é que chama atenção? Existe uma fístula aqui da traqueia com o esôfago. Então, toda vez que o neném banha os pulmões com líquido, quando é que ele faz isso? Várias vezes ao longo do dia, né? Toda vez que ele respira, ele fica abrindo, tá? Depois ele fecha de novo para manter a pressão, né, de 1 milímetro de Hg lá dentro do alvéolo. Então, ele não colabar, né, após o nascimento. Então, toda vez que o neném respira, ele deglute. Ele deglute e ele também, vamos dizer assim, aspira líquido, né? Ele banha os pulmões. E aí esse líquido vai passar para o estômago. Então, o estômago, ele vai ser visto normalmente e a gente não vai suspeitar de jeito nenhum. E 90% dos casos, né, 90% vai ter esse caso, né, o segmento esofágico inferior vai se comunicar com a traqueia, portanto, eu vou ver o estômago. Só um percentual muito pequeno, as melhores estatísticas, gente, de estudos, quando você vai estudar sobre isso, dão conta de, no máximo, 20% de diagnóstico de atresia de esôfago intraútero, porque os outros 80% a 90% dos casos, você nem vai suspeitar porque o líquido está normal, ok? E esses casos que a gente diagnostica intraútero, que a gente não olha a bolha gástrica e tudo, não identifica a imagem do estômago, ou ele está muito pequenininho e tem polidramia, geralmente o bebê ele pode ter alguma aneuploidia. Tá? Então, só para a gente não esquecer, né, gravar que o tipo mais comum é esse. Essa é a classificação de Gross, de 1953, e o tipo 3, né, seria a atresia por fístula do segmento esofágico inferior. Normalmente, quando a gente é questionado sobre isso, em testes, ninguém fica perguntando o tipo, eles perguntam qual é o segmento inferior que está em contato fazendo a fístula traqueosofágica, tá? A imagem clássica, quando a gente consegue olhar, no máximo 20% dos casos, é o quê? Dificuldade de identificar o estômago, né? A gente não olha, associada a uma polidramia. Então, esse é o mesmo bebê, aqui a gente deu um zoom para mostrar que está difícil de ver esse estômago, e que tinha uma polidramia muito importante. Se a gente fizer aqui, ó, isso aqui está muito maior que 10, ó. Se vocês olharem a escalinha, cada espacinho aqui da escala é 1 centímetro. Então, se a gente for contar, aqui deve estar dando muito mais, assim, uns 13 de maior bolsão, tá? Bom, descendo um pouquinho mais, nós vamos nos deparar com a estenose do duodeno. Vejam que lá no esôfago é atresia, no duodeno é estenose. Então, passa alguma coisinha, mas está estenosado. E onde é que é o nível da obstrução? Ele é distal à ampola de Vater. A gente, na maioria dos casos, a gente sabe que a ampola de Vater, ela vai ali
cair ali na segunda porção do duodeno. Então, a gente tem primeira porção e segunda porção. Então, como é distal, então, boa parte do duodeno vai se dilatar. Então, nós vamos encontrar num corte transversal a imagem da dupla bolha, tá? E quando a gente faz o corte, a gente fica até na dúvida de saber quem é estômago, quem é duodeno. Geralmente o estômago é o maior, né? Já que o duodeno vai só a primeira e a segunda parte. Então, olha a imagem clássica no corte transversal, nem sempre você vai conseguir identificar eles se comunicando, mas quando você começa a girar um pouquinho no longitudinal, sai do plano transversal, você começa a ver a comunicação, né? Então, a gente vê o estômago se comunicando com o duodeno, tá bom? Lembrar que é incomum, mas o sinal da dupla bolha, a estenose do duodeno, pode ser ocasionada pelo pâncreas anular, tá? Então, esse diagnóstico só vai dar para saber quando esse neném nascer. Quando a gente for fazer o exame do bebê, para ver se a gente olha o pâncreas abraçando esse segmento. E a gente precisa dar líquido para o bebê, para a gente distender o estômago e identificar, tá? De maneira geral, o pessoal não fica muito ligado nisso, acaba fazendo um raio-x para confirmar, até porque depois que o neném deglutear, fica difícil, né, fazer ultrassom. E aí, na hora da cirurgia, que é realmente feito o diagnóstico. Mas o que a gente precisa lembrar é que, dentre as patologias do trato digestório, essa é a malformação mais comum na trissomia do 21, tá? Lá no coração é o defeito do septo atrioventricular. Então, isso aqui só para mostrar a imagem de RNs, né, que a gente vê o aspecto da dupla bolha, né? Aqui a gente quase não vê a bolha do adenal. Depois aqui tentando passar para você ver o ponto da estenose, né? O contraste passando já, só para a gente ter uma ideia. Bom, agora nós vamos descer um pouquinho mais. Estamos no duodeno, agora a gente vai para o jejum no ilho. Então, geralmente, os segmentos atréticos são principalmente de jejum no ilho. Olha o que a gente está vendo aqui, 29 semanas e 6 dias. Ou seja, a gente está naquela janela do 28 ao 32 mais 6, né? Vamos arredondar aí para 33. Então, só aí a gente consegue ver a alça dilatada. O característico de alça, você vê aqui, né, essas paredes internas, muito diferente de ser um ureter, que tem muita gente, Lívia, como é que eu vou diferenciar se isso é ureter? É só você olhar para o rim, ó, que por sinal está aparecendo aqui um rinzinho aqui na foto. Ó. Você vê que a pelve renal aqui não tem dilatação nenhuma, ó. Né? Então, se eu fizer aqui está a coluna, né? Dá para ver a coluna aqui. Se eu fizer a DAP aqui, ó, tá normal. É normal que é 4,9. Só é dilatado a partir de 5, que é a ectasia. Então, prestem atenção, vocês têm que examinar pensando, pensar examinando, né? Então, quando a gente fala em obstrução intestinal, a gente não entra no mérito se é delgado ou se é intestino grosso. A gente viu a alça dilatada. Mas eu quero dizer para vocês que a grande maioria é delgado. Às vezes são atresias, segmentos atréticos, tanto no jejum quanto no ilho. Tá? Não é só em um local, é multifocal. Aí você vê aquele monte de alça dilatada. Raramente vai ter no colo, é muito raro o colo estar envolvido. Bom, raciocinando dessa maneira, e de posse desse conhecimento aqui, ó, que uma alça de delgado ela mede até 7 e a de colo até 20, então, aí vem uma pergunta, Ivo, como é que eu vou saber se isso aqui é delgado ou colo? Não dá para saber não, gente. O que você sabe é a epidemiologia da doença, né? Você conhece a frequência da doença. Então, qual é a incidência, né? Frequência, incidência e prevalência. Qual é a incidência aí, qual é a prevalência, como vocês quiserem chamar, você conheceu os casos antigos, né? E os novos, que seria a prevalência, de eu ter uma obstrução intestinal, cuja etiologia é uma obstrução de grosso. É muito raro. Então, eu tenho que apostar que essa obstrução intestinal deve ser obstrução no jejum de ilho, ok? E se ainda assim, eu sei que o delgado é para medir até 7, eu meço isso aqui, dá 2,2, aí está fechado o diagnóstico, né?
porque está acima do limite que eu esperava, até se fosse um colo, tá bom? Então, vocês vão escrever sinais de obstrução intestinal na conclusão. Diagnóstico é possível a partir de 25 semanas, mas a gente tem que lembrar que a deglutição fetal só vai aumentar a partir de 28 mesmo. Então, é um diagnóstico que a gente vai achar com 29, com 30, tá? É de mofo de terceiro, tá? Então, chamando a atenção aqui com 31, ó, tá? Sempre para o período. Olha o tanto que estava dilatado. Infelizmente, acabei cortando a escalinha aqui, mas dá para ver, ela está aqui em cima, ó, dá para a gente ver que está bem maior que 20, tá? E 20 milímetros, né? Você está vendo aqui 1 milímetro, 10 milímetros, mas 10 milímetros está maior. Se a gente comparar aqui, ó, está maior, ó. Maior um pouquinho, deve estar dando uns 23. Então, aqui só para mostrar os vários tipos de atresia que se tem, né? Inclusive classificada cirurgicamente em tipos. Após o nascimento, né, o aspecto de alças muito dilatadas pode ser assim, então envolve estômago e outras alças, né, o povoamento até no abdômen inferior do feto de alças distendidas, tá? Do recém-nascido, tá? E atresia anorretal, eu faço diagnóstico? É, como eu disse, a malformação do trato digestório mais comum, gente. E, por incrível que pareça, a gente quase não faz diagnóstico. Por quê? Porque quais seriam as condições para eu fazer esse diagnóstico? Eu teria que ter um colo descendente dilatado e sigmoide, como vocês estão vendo aqui. Às vezes, encontrar mecônio calcificado aqui dentro, mas, infelizmente, o líquido é normal. E outra coisa, ninguém vai estar pedindo ultrassom, muitas vezes, com 38, 39, mas caso peçam, não esqueçam de observar, né? Olha, esse é um caso lá do HU de 7 de junho de 2010, né? Vai completar aí 12 anos. Finalzinho de tarde, dessa gestante com 36, 2 dias para fazer esse exame, e a gente achou isso aqui muito dilatada. Eu falei, não, vou correr atrás. Relatei que a região do reto sigmoide estava dilatada e realmente nasceu com atresia de ano retal, né, em ânus perfurado. Mas isso aqui foi o único que eu vi. Então, não é uma coisa, um diagnóstico que a gente está se preocupando em fazer. Até porque não é uma condição ameaçadora da vida, né? Então, a gente sabe que isso vai ser checado na hora que nascer, sem problema nenhum. É igual a questão da estenose hipertrófica de pylori. Ninguém está preocupado em fazer esse diagnóstico intraútero. A gente não pode deixar passar são os cardiopatas, as hernias diafragmáticas, né? Isso realmente são condições ameaçadoras da vida. E para a gente ir se encaminhando para os finalmente, né, é muito comum a gente encontrar bile espessa, às vezes até com esses microcálculos na vesícula biliar fetal. A gente pode até relatar, mas isso costuma desaparecer após o nascimento.